Olá, meus queridos irmãos, uma boa quinzena, né? Que nós tivemos, graças a Deus, sempre aí na nossa caminhada. Vamos continuando neste dia, né? Os nossos bate-papos e estudos sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje já estamos no tema que vai dizer o seguinte: é um espírito? O nosso estudo espírita dessa quinzena vai falar sobre a comunicabilidade dos espíritos, não é? Ouçam aí o que Allan Kardec nos fala sobre o assunto. Admitida a sobrevivência da alma, seria racional negar-se a sobrevivência das suas afeições? Desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que há de alguém que nos amou durante a vida, venha procurar-nos desejando comunicar-se conosco e se utilize dos meios que estão a seu dispor? Por que, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento, como o mundo se serve de uma pessoa que fala, para fazer-se compreender? Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 1. Bom, meus amigos, é muito interessante, né, que a gente sabe que algumas pessoas possuem o dom da mediunidade, mais aflorado que outras. Todos somos médiums, não é? Na acepção kardecista. Porém, alguns têm essa mediunidade mais aflorada. O resultado disso é que alguns médiums, obviamente, né, eles têm maior facilidade de se comunicarem com os espíritos encarnados e desencarnados, não é? Porém, o que sou estranho, não é? É como uma pessoa consegue se comunicar com uma outra pessoa que já está morta. História estranha isso, não é? Mesmo dentro dessa estranheza, vamos reflexionar, vamos raciocinar o seguinte: bom, se um espírito consegue se comunicar, então na realidade ele não está morto, não é? Em algum lugar e de algum jeito ele está vivo. É comum que a gente fale assim: ah, eu sou aqui do mundo dos vivos, né? Eu pertenço ao mundo dos vivos, né? Mas vamos levar em consideração que, segundo a espiritualidade sempre nos fala, não é? E a codificação espírita também, a vida verdadeira, não é? É no mundo espiritual. A nossa vida aqui neste mundo, aqui na Terra de encarnados, é uma vida passageira. E nós vamos retornar após o nosso desencarne para a nossa vida verdadeira, que é no mundo dos espíritos, né? Ou no mundo espiritual. Então, os médiuns, não é? E nós também, nós nos comunicamos sem percebermos diariamente, não é? Com os espíritos desencarnados e encarnados. Principalmente na hora em que nós desdobramos. Nossa, eu já desdobrei. Né? Através do sono na hora de dormir. Quando o nosso espírito, nossa alma se emancipa, né? Então ali nós entramos em comunicação com os irmãos desencarnados. Além dessa, existem diversas modalidades de comunicação mediúnica com os espíritos, né? Desencarnados e encarnados. Sendo que dentre essas modalidades ou esses tipos de mediunidade, de se comunicar com os espíritos, a mais comum é a que é denominada psicofonia, que popularmente, né, as pessoas ainda chamam de incorporação. Sempre que eu falo incorporação, eu explico. Apesar da aparência do médium estar incorporado, na realidade, eles estão ali lado a lado, não é?
ligados perispiritualmente. É o perispírito do médium ligado ao perispírito do desencarnado. Por isso que não há incorporação. Bom, pela psicofonia, né, a mensagem que é dada pelo espírito, né, vem pela voz do médium, porque, como eu acabei de falar, eles estão ligados perispiriticamente, não é? E o Espiritismo ainda nos ensina, nós aprendemos com a doutrina, né, que essa relação mediúnica do espírito falar, do morto falar, não é? Parece para muitas pessoas que é mágico, né? As pessoas buscam o espiritismo pelo fenômeno. É muito comum a pessoa ir num centro espírita, não é? A exemplo do nosso, que nós trabalhamos com palestras e no qual não tem reuniões mediúnicas públicas, as reuniões mediúnicas são privadas, né? Não voltarem mais, tá bom? Mas por quê? Porque busca o sobrenatural. E quando percebem que é um fenômeno natural, acabam se desiludindo. Ouçam aí o que Allan Kardec nos fala sobre os esclarecimentos espíritas e a mediunidade. O Espiritismo, esclarecendo-nos a respeito dessa potência, o maravilhoso desaparece e os fenômenos se reintegram na ordem das coisas naturais. Eis porque os espíritas, fazendo com que os mortos escrevam, não fazem mais milagres do que o médico ao reviver um moribundo ou o físico ao provocar um raio. Os fenômenos espíritas são contestados por algumas pessoas precisamente porque parecem escapar às leis comuns e não podem ser explicados. Dá-lhes uma base racional e a dúvida cessa. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 2. Assim, meus irmãos, nós já sabemos que todos somos médiuns, não é? Existem vários tipos de mediunidade, não é? Então, se você ouvir um espírito, não corra. Você desencarnou. Ai, meu Deus, outro. É só a gente tentar lembrar que ele está falando conosco porque ele está vivo, porque ele tem essa necessidade e ele busca os meios disponíveis para poder se comunicar, não é? Eu sei que é difícil, mas segure a barra, tá bom? Um abraço a todos, uma boa quinzena e vamos sempre lembrar, não é? Mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Fiquem todos com Deus, em paz, né? E sigamos aí nossa caminhada. Tchau, pessoal.